Um monitoramento do INPE mostrou que os alertas de desmatamento bateram recorde na Amazônia em fevereiro, mesmo antes do mês terminar. Nós nem terminamos o mês de fevereiro. De acordo com os dados disponibilizados, o território da Amazônia Legal teve pouco mais de 208 quilômetros quadrados de área desmatada, o que equivale à cidade de João Pessoa inteira, na Paraíba. Esse recorde atual vem após uma queda de 61% no desmatamento no mês de janeiro. E aí, o que explica esse cenário? O que explica esses números? Para a gente poder compreender, a gente conversa agora com o climatologista Carlos Nobre, que é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor, bom dia. Obrigado pela gentileza de conversar conosco aqui na CNN. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. De que maneira o senhor avalia esses dados, tendo em vista a queda do desmatamento no mês de janeiro? Como é que o senhor avalia esses números? Olha, nessa época do ano, na região mais desmatada da Amazônia, que é o sul da Amazônia, é a época chuvosa, é os meses que mais chovem do ano. Dezembro, janeiro, fevereiro, até março. Então, é muito difícil olhar os números do sistema do INPE, chamado DETER, só em 24 ou em 30 dias. Nós temos que olhar um período maior. Quando nós olhamos 90 dias, que aí já dá para perceber, o que nós vamos ver? Dezembro, janeiro e fevereiro. Infelizmente, esses números são muito parecidos com os números de janeiro, fevereiro e março, um ano atrás. Desculpe, dezembro, janeiro, fevereiro de um ano atrás. Isso é muito preocupante. Significa que nós temos que ter uma ação muito eficaz para reduzir os desmatamentos. Eu faço uma analogia com 20 anos atrás, quando no primeiro governo Lula, ministra Marina Silva do Meio Ambiente, os desmatamentos cresceram demais em 2003 e 2004, que era exatamente vamos dizer assim, o crime ambiental, toda a ilegalidade do desmatamento, muito preocupados com as posições políticas daquele novo governo, da ministra Marina Silva. Eles atacaram para explodir o desmatamento. E aí, só a partir de 2005, com o novo programa que a ministra Marina Silva criou, chamado PPCDAM, e quando o INPE começou a fazer o DETER, que mandava dados diários para o IBAMA, para as polícias, para todos, começou a despencar o desmatamento e caiu 83% até 2012. Então, me parece, uma avaliação minha inicial, é que nos últimos 90 dias, os desmatamentos continuarem com a taxa de um ano atrás, é porque o crime ambiental, que explodiu de fato no Brasil nos últimos 4 anos, ele começa a fazer uma guerra. Nós temos que vencer essa guerra. Professor, quando o senhor fala sobre o sistema do INPE de fornecimento de dados, o DETER, ele trabalha como exatamente? É um satélite? São imagens em tempo real? São fotografias? É o retrato pela fumaça de queimadas? Como exatamente é esse levantamento de dados? Olha, o sistema DETER do INPE ele foi criado em 2004 e depois ele foi muito aperfeiçoado, até mesmo em 2019, com aquela explosão de desmatamento e queimadas. O INPE criou o chamado DETER intenso, que é muito mais aperfeiçoado. Então, o que o INPE faz? O INPE recebe inúmeros satélites, dados de todos os satélites, o satélite sino-brasileiro, parceria do Brasil com a China, o primeiro satélite brasileiro lançado em 2022, Amazônia 1, e inúmeros outros satélites, satélites dos Estados Unidos, satélites da Europa, satélites da China, satélites do Japão. Então, recebe todos esses dados e os processa diariamente. E aí, a partir desse dado, por exemplo, se é um dia sem nuvens, o satélite detecta o primeiro desmatamento, aquele desmatamento que aconteceu naquele dia. E aí ele faz uma listagem de todo tipo de desmatamento. Então, é o desmatamento corte e raso, é a degradação florestal, principalmente associado com extração ilegal de madeira, é a mineração ilegal, quando começam a fazer um desmatamento para mineração ilegal, uma pista clandestina de voo,
Então, o INPE tem toda essa categorização, as queimadas, o INPE já há muitas décadas tem o monitoramento das queimadas, das áreas que foram queimadas de floresta. Tudo isso o INPE produz, esses dados são produzidos diariamente e enviados para todos os órgãos. São dados muito importantes para que os órgãos de fiscalização possam ter uma ação efetiva de combater. Mais que 90%, 95% dos desmatamentos, das queimadas, da degradação na Amazônia são todos ilegais. Tem que ser eficazmente combatidos. Pois é fantástico poder compreender de que maneira funciona esse levantamento de informações para embasar todos esses dados que nós vemos sendo divulgados. Professor, o que o senhor considera que tenha sido o maior problema ou a questão mais problemática dos últimos anos para que nós estejamos vendo agora esses dados lançados e falando do aumento no desmatamento? O que o senhor considera que tenha sido o maior problema dos últimos anos? O maior problema dos últimos anos, ele foi um problema da orientação política do governo anterior, o governo federal anterior, de sinalizar que, entre aspas, a palavra desenvolvimento precisava acabar com a floresta. Isso é um discurso político da ditadura militar dos anos 70. E aí, com isso, houve um sinal verde para o crime. O crime que existe há muitas e muitas décadas, e é o principal fator do desmatamento, da degradação, da grilagem de terra, da mineração ilegal, tudo isso é o crime ambiental. E aí, cada vez mais, esse crime se tornou ligado ao crime organizado, organizações criminosas dos países amazônicos, até organizações criminosas internacionais. O narcotráfico também se associou a toda essa ilegalidade dos desmatamentos, degradação, mineração ilegal. Então, foi um sinal verde que o governo anterior deu, que eles tinham que fazer isso, porque a floresta não contribui, entre aspas, para o desenvolvimento, mas é ao contrário. Todas as regiões desmatadas são as regiões que têm os maiores índices de pobreza da Amazônia. Essa política de desmatamento nunca trouxe bem-estar para todas as populações amazônicas. Então, é muito importante combater. E lá atrás, aquele discurso foi o sinal verde, por exemplo, aquela medida em fevereiro de 2019, do então presidente Bolsonaro, que ele proibiu que os fiscais do IBAMA, na hora que eles colocassem um trator, uma máquina fazendo desmatamento ilegal, que eles destruíssem. Isso foi uma medida lá de trás de 2004, do governo federal, um decreto. Ele proibiu. Isso e vários outros discursos do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também, sempre fazendo um discurso que tinha que desmatar, degradar, e de fato, o crime organizado se sentiu muito empoderado durante esses anos. Professor, nós temos agora essa parte do que foi a gestão de Bolsonaro, ela está dentro do Congresso Nacional, né? Alguns ministros foram eleitos parlamentares, o próprio Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente. De que maneira o senhor acredita que isso pode aumentar um pouquinho a complexidade do debate ambiental dentro da casa que é responsável pela nossa legislação, né? São eles que debatem o que vai ser de fato viável ou não numa legislação, para além de ser boa ou ruim, são eles que aprovam. Como é que o senhor observa esse desafio daqui para frente do nosso Congresso em relação aos assuntos do meio ambiente? Certamente um grande desafio que nós já temos há muitos anos, principalmente com o poder político da bancada ruralista, que infelizmente sempre foi na direção de, por exemplo, legalizar inúmeras, gigantescas áreas que foram desmatadas ilegalmente, grilagem de terra. Então essa bancada sempre atuou para legalizar a ilegalidade. Mas não podemos mais continuar. Por quê? O próprio agronegócio moderno, ele já enxerga que não é esse o caminho. E também, economicamente, isso seria péssimo para o agronegócio. Com o novo marco legal da Europa, o Brasil não conseguirá exportar nenhuma quantidade de alimentos, de grãos, de carne, para países europeus foram feitos em áreas desmatadas a partir de janeiro de 2021. E não é só a Europa, não. Com certeza, a China também, o maior importador de alimentos do Brasil, vai entrar nessa política. A China já brigou muito para não importar soja de áreas desmatadas. Então, isso é um movimento mundial
uma preocupação mundial que a agricultura não contribua para o desmatamento, para a emissão de gases de efeito estufa, para afetar a biodiversidade. E a agricultura moderna, a pecuária moderna do Brasil, ainda em número pequeno, mas com grande potencial, eu acho que esse setor tem a responsabilidade de também induzir os políticos do Congresso a apoiarem somente medidas que levem ao que nós chamamos o Brasil expandir a agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa, ela remove gás carbônico da atmosfera, combate a emergência climática, protege as culturas agrícolas dos extremos climáticos, protege a biodiversidade e a agricultura regenerativa é muito mais produtiva e muito mais lucrativa. Essa é a agricultura, o Brasil, o quarto maior produtor de produtos agrícolas do mundo, o segundo maior exportador, nós temos que caminhar nessa direção. Isso vai beneficiar toda a classe de agricultores, os pequenos agricultores, os médios e os grandes agricultores. Muito importante poder ouvi-lo, professor, tanto que eu vou aproveitar para também já acrescentar alguma pergunta e matar minha curiosidade. A gente estava agora noticiando, professor, a vinda de um representante dos Estados Unidos aqui ao Brasil para discutir assuntos climáticos, né? A chegada do enviado especial para o clima do governo dos Estados Unidos, o John Kerry. Um dos focos dessa viagem é que eles possam debater a questão do Fundo Amazônia. Quero aproveitar e ouvi-lo. Quais aspectos o senhor considera que sejam importantes de serem debatidos sobre o Fundo Amazônia, envolvendo esse encontro entre Estados Unidos e Brasil? Sem dúvida, o Fundo Amazônia é muito importante e muito necessário. E a escala do Fundo Amazônia, ela tem que subir bem. A Noruega e a Alemanha doaram lá atrás, em 2008, 1,2 bilhões de dólares, que foi muito útil. A avaliação que foi feita em 2018, no Fundo Amazônia 2008 e 2018, foi feito na Noruega, foi muito positiva. O dinheiro foi muito para os governos estaduais, para entidades federais, o próprio INPE, em São José dos Campos, onde eu vivo, recebeu, naquela época, uns 80 milhões de reais para modernizar muito o sistema de monitoramento, como o DETER, como o PRODES. Então, aquilo foi muito útil. Demarcação de terras indígenas, unidades de conservação, começou também a olhar o potencial de uma nova bioeconomia para a Amazônia. Infelizmente, foi interrompido nos 4 anos do governo anterior e agora volta. Os países ricos têm uma enorme responsabilidade de contribuir muito para esse Fundo Amazônia atingir uma outra escala, eu diria dezenas de bilhões de dólares. O presidente Biden, durante a campanha em 2020, ele fez a oferta num debate com o então presidente Trump, que iria criar um fundo de 20 bilhões de dólares para a Amazônia. Então, é muito importante que os Estados Unidos, um país muito rico, e todos os países ricos europeus, que eles subam o recurso do Fundo Amazônia para uma escala de 10, 20 bilhões de dólares para todos os países amazônicos, lógico, principalmente para o Brasil, que tem a maior parte da Amazônia, a maior parte do desmatamento, para que se combata todo o desmatamento, a ilegalidade e também se comece a fazer um grande projeto de restauração florestal. O sul da Amazônia está muito degradado e desmatado, ele está muito próximo do ponto de não retorno, e aquilo virar um ecossistema totalmente degradado, e é muito importante. Durante a COP27 no Egito, nós lançamos a ideia de um projeto chamado Arcos da Restauração Florestal. Grandes projetos de restauração florestal. Esse Fundo Amazônia pode muito contribuir e, mais do que nunca, o grande potencial econômico da Amazônia são os produtos da nossa riquíssima biodiversidade, a maior biodiversidade do planeta na Amazônia. Então, essa economia que nós chamamos de economia de floresta em pé, o presidente Lula já falou várias vezes dessa economia de floresta em pé. Uma árvore vale muito mais em pé do que deitada. Então, o Fundo Amazônia também tem que rapidamente ajudar todos os países amazônicos, e especialmente o nosso país, o Brasil, a desenvolver essa nova economia. O Brasil pode se tornar o primeiro país a desenvolver uma bioeconomia baseada na sociobiodiversidade, e isso é o caminho que nós temos que trilhar.
Professor, enquanto jornalista, a gente sempre fica aqui pensando a 1 milhão por hora, né? As perguntas a serem feitas e também de que maneira conseguir atender a população, a sociedade, por meio das nossas perguntas. Aí eu estou aqui lhe ouvindo falar sobre o Fundo Amazônia e rememorando um pouco a gestão de Jair Bolsonaro e a quantidade de vezes, por exemplo, que ele disse, e eu imagino que essa fala represente uma parcela da população que acredita nisso. Mas eu quero compartilhar com o senhor essas palavras para poder ouvir de alguém gabaritado. Muitas vezes a gente ouvia Bolsonaro dizer o seguinte: a gente tem que ficar desconfiado com esse mundo que fica muito interessado na Amazônia. Por qual motivo eles ficam falando tão mal da Amazônia, que a gente não faz isso e aquilo, mas as florestas deles eles não estão cuidando. Então, essa pegada desse interesse, como se houvesse um interesse financeiro mais do que ambiental. Quero ouvir o senhor sobre essas questões. Por qual motivo outros países ficam tão interessados na nossa Amazônia? Por que um assunto que é nosso, ou da gente aqui na América do Sul, desperta tanto interesse de outros países? Olha, as florestas tropicais, elas, de todo o planeta, elas removem 1/3 de todo o gás carbônico que nós emitimos por queima de combustíveis fósseis, por desmatamento, por agricultura. 1/3. É um enorme serviço ecossistêmico que reduz muito o aquecimento global. Se as florestas do planeta não fizessem isso, a temperatura já teria passado de 2 graus, ela está em 1,1 graus. Então, é muito importante que todo o planeta faça isso. A COP26 em Glasgow, 134 países, inclusive o Brasil, assinaram um acordo de zerar todos os desmatamentos e todas as florestas do planeta até 2030. E a Amazônia primária, não perturbada, ela remove muito gás carbônico também. Então, essa é uma preocupação, porque a Amazônia, por muitos anos, é o lugar com a maior taxa de desmatamento de todas as florestas tropicais. Então, aquele comentário do ex-presidente é incorreto. Por quê? Há muitas e muitas décadas, as áreas de biomas naturais, inclusive florestas, da América do Norte, de toda a Europa, do Japão e da China. A China aumenta muito a área restaurada e diminui muito a área de agricultura. Por quê? A agricultura está ficando cada vez mais produtiva, utiliza menos áreas. Menos áreas. Só para dar um número, a máxima área desmatada de todos os biomas dos Estados Unidos foi em 1911. Depois de 1911, a agricultura foi melhorando muito e foi diminuindo e restaurando os biomas naturais. Isso é na Europa há muito tempo. Na Alemanha, no final do século XIX, eles já começaram a restaurar a floresta que tinha sido muito desmatada. Então, e na China, a China tem os maiores projetos de restauração dos biomas de todo o planeta. Então, essa frase não é verdadeira. É só nos trópicos que o desmatamento, infelizmente, é muito alto. Na Amazônia, nos últimos anos, passou de 25 mil quilômetros quadrados desmatados, mais que o dobro, 40 mil, 50 mil degradados. Então, nós temos realmente que combater. E também eu queria só levar em consideração que todas as pesquisas de opinião mostram que mais de 90% dos brasileiros querem preservar a Amazônia. A Amazônia é muito importante para todos nós. Então, democraticamente, vivemos uma democracia. Então, que a classe política, o governo federal, os deputados, senadores, vereadores, todos entendam e vamos nessa direção. Até na própria Amazônia, acima de 85% da população amazônica quer preservar a floresta. Esse é o caminho que temos que tomar. Professor, para não deixar de perguntar-lhe sobre o que aconteceu no litoral norte do estado de São Paulo, e o senhor que mora em São José dos Campos, inclusive, bem pertinho, né? A gente que vive, quando vive em São José, costuma estar muito ali também no litoral norte do estado. Tudo o que aconteceu daquela tragédia, aquela chuvarada inexplicável, né? Mais de 600 milímetros em algumas horas. Isso tem alguma coisa a ver com nós, seres humanos? E mais, o fato de parte da montanha ter vindo abaixo, levado um monte de gente junto, uma tragédia danada. O que exatamente o desmatamento pode ter a ver com essa queda de tantas toneladas de pedra, de árvore e de terra da montanha? Olha, nós temos tudo a ver com isso. Eventos extremos dessa natureza, no passado, podia acontecer, talvez,
uma vez por século, uma vez a cada 50 anos, todos esses eventos extremos climáticos, ondas de calor, secas, chuvas super intensas, chuvas que causam enxurradas, chuvas que ficam por 5, 7, 10 dias e causam inundações e deslizamentos. Tudo isso está acontecendo hoje muito mais do que antes. E a ciência não deixa nenhuma dúvida que é o aquecimento global que está fazendo esses fenômenos extremos aumentarem muito. Tanto a frequência desses fenômenos extremos, como também os recordes, né? Nós tivemos um recorde de chuvas em 24 horas, foram mais de 500 milímetros ali em São Sebastião e Bertioga, em 9 horas, tá? Da noite de sábado para a madrugada de domingo. Então, isso tem sim a ver com o aquecimento global, por várias razões, mas uma delas bastante óbvia é que os oceanos, quando a temperatura do mar está acima de 27 graus, o oceano evapora demais água. Por exemplo, no Mar do Caribe, só se forma furacões durante o verão, quando a temperatura do mar passa de 27 graus, é a evaporação do oceano que gera o combustível, que é o vapor d'água, para os furacões. Então, quando a temperatura começa a ficar mais alta, como estava acima de 27 graus ali na costa do litoral de São Paulo, é muita evaporação, aí uma situação meteorológica que criou ali um sistema de baixa pressão com ventos perpendiculares à costa. E aí, água quente, muita evaporação, vento levando aquilo para dentro, aí o vapor d'água, o vento sobe a serra do mar, e aí aquilo condensa, forma nuvens, que a gente chama nuvens orográficas, que ficaram durante horas e horas. Então, esses fatores todos têm a ver, sim, com o aquecimento global. Diferente da região serrana do Rio, de fato, o topo ali da Serra do Mar é uma unidade de conservação. Ali não é altamente desmatado o topo. Mas quando a gente vê a maior parte das encostas que desceram, eram muitas delas onde as populações pobres e muito vulneráveis já estavam colocando residências ao redor desses rios que descem da serra. Então, ali foi, de fato, um local do maior número dos deslizamentos. Então, é lógico, é muito importante manter a floresta, mas com chuvas desse volume, 500 milímetros em 9 horas, até qualquer lugar vai ter deslizamentos, mesmo com florestas. É muito importante, então, não permitir que populações vivam nessas áreas de risco. Por quê? Porque esses fenômenos, cada vez mais, eles vão se tornar mais comuns. Nós já estamos, como eu falei, 1,1 grau de aumento da temperatura global, o oceano 0,8 graus. Se a gente tiver total sucesso no Acordo de Paris e conseguirmos não deixar a temperatura ultrapassar 1,5 graus, ainda assim nós teremos fenômenos mais frequentes, fenômenos extremos como esse mais frequentes. Então nós temos que proteger as populações, retirando milhões e milhões de brasileiros, até vocês mencionaram isso na reportagem, o vice-presidente Alckmin já menciona 14 mil áreas de altíssimo risco, 4 milhões de habitantes. O CEMADEM fez um estudo também que mostra mais de 10 milhões de brasileiros em áreas de risco, esses 4 milhões em áreas de altíssimo risco. Realmente, essas populações têm que ser retiradas, elas têm que ser transportadas nesse Minha Casa, Minha Vida Sustentável que o presidente Lula declarou, e é um enorme desafio para o Brasil fazer, mas não tem outro caminho. Professor, olha, hoje é domingo, não é dia de aula, mas o senhor acabou de dispor do seu tempo aqui e exercer a sua função de professor para a gente. Muito obrigada mesmo, hein, por todas as explicações. Conversamos com o climatologista e pesquisador Carlos Nobre. Muito obrigada, professor. Bom dia, bom domingo. Bom domingo, eu que agradeço.